E aí, cambada, beleza? Tô de volta aí para mais um vídeo. E pela primeira vez eu vou começar o vídeo sem dizer a frase famosa: faz tempo que eu não gravo. Porque nem faz tanto tempo assim. Uma semana, para ser mais preciso. Normalmente eu demoro mais para gravar vídeo. Mas dessa vez eu me senti obrigado a fazer um vídeo logo, que é um vídeo de reação aos comentários do último vídeo. Normalmente eu começo os vídeos falando, e aí, cambada, mas do jeito que eu tive uma participação tão grande de portugueses, né, no vídeo, eu vou ter que mudar isso, vou ter que falar, e aí, malta, vamos pro vídeo? Então, pessoal, teve 3 grandes surpresas no vídeo passado. A primeira delas é que eu havia comentado, e você que assistiu o vídeo se lembra, quem não assistiu caiu nesse vídeo, sei lá por quê, mas enfim, assiste o vídeo anterior para você ter o contexto do que eu estou dizendo. As 3 surpresas foram: a primeira, o número surpreendente de portugueses comentando, porque eu havia comentado no meio do vídeo, em algum momento eu tinha falado, olha, minha intenção não é agradar portugueses, porque eu acho que nem vem esse canal. E aí eu vi um monte de comentários de portugueses respondendo assim, assistem sim, vários, assiste sim, português assiste sim. E muito, acho que ficou meio a meio, ficou metade de brasileiros e metade de portugueses. Mas até hoje eu estou gravando, é dia 2, vou tentar soltar esse vídeo ainda hoje, se não amanhã, no dia 3. Até agora são 264 comentários. E a segunda surpresa foi que eu imaginei, que primeiro que eu não imaginava ter tantos portugueses, tiveram muitos, né, e ainda estão comentando e podem continuar comentando. A segunda surpresa foi o número de brasileiros que também comentaram apoiando tudo que eu disse. Isso para mim é uma surpresa muito boa, e eu acho até para os portugueses que fizeram, que colocaram seus comentários, também devem ter ficado surpresos de ver que existem muitos brasileiros que não concordam com o comportamento lixo de um outro tanto de brasileiros que vem para cá. Ou seja, tem muito brasileiro decente, gente boa, e ficou provado nesse vídeo. As pessoas viram o vídeo, a chamada, né, o péssimo comportamento dos brasileiros em Portugal. Quem era brasileiro se sentiu compelido a comentar de que, olha, eu também não concordo com isso. Eu não sou assim. E muitos portugueses ficaram assim, ficou ali meio a meio, uns muito irritados, muito cansados e puderam externar, né, colocar essa opinião, e outros tantos também apoiando, que gostam dos brasileiros, principalmente os que vêm com um comportamento minimamente decente, né? Foi muito legal, muito surpreendente. E a maior surpresa das 3 que eu mencionei, né? Primeira, participação de portugueses, segunda, participação dos brasileiros apoiando, é que apenas olha só que coisa, um comentário de até agora 264, apenas um comentário assim que não acrescenta em absolutamente nada. E para esse, eu até vou fazer uma homenagem. Fica aí no vídeo até o final, porque esse merece uma medalha, um troféu. Eu não tenho como dar uma atenção especial para todos os comentários. Então, o que eu fiz? Eu dei ênfase, vou dar uma atenção especial para um único comentário imbecil, porque foi mesmo o único comentário imbecil. Então, esse merece uma atenção especial e você vai compartilhar também, vai participar dessa homenagem que eu vou fazer a essa pessoa. Eu vou seguindo aqui, eu não fiz um roteiro, não escolhi previamente os comentários, só vou passando aqui à medida dos mais recentes até os mais antigos, uma passada geral, e se você estiver assistindo esse vídeo, você pode até acompanhar os comentários no vídeo anterior também. Vai lá dar uma olhada. Então, o primeiro comentário aqui, o mais recente que eu estou vendo, foi da Lucrécia Caramelo. Ela diz assim, ó, ninguém chamou os brasileiros, né? Portanto, respeito. Voltem para a vossa terrinha e façam lá a bagunça que vocês querem, né? Agora, vir para Portugal e ainda por cima não respeitar, fora. Os de bem vão sofrer por não terem culpa. Mas se for preciso, fora. Ela foi bem ríspida, né? Bem dura assim, nas palavras, mas é compreensível. Imagina, esse é o tipo de desabafo, um comentário típico de desabafo, de alguém que já passou por algumas poucas e boas na mão desses animais, né? Fica tranquilo você que está assistindo esse vídeo, que eu não vou comentar em cima de todos os comentários.
Estou dando um apanhado geral nos mais recentes e depois vou descendo para os primeiros, os mais antigos, que tiveram alguns pontos interessantes. Tem uma outra pessoa, a Ana Paula, que ela diz que é muito feliz porque ela vive numa zona mais afastada, que não tem nenhum atrativo para imigrantes. Olha que situação. Né? É uma zona tranquila e com poucas possibilidades de deixar de ser, pois iria ser muito sério, sabendo que conhecendo essa gente. Né? Aí tem uma pessoa aqui, ó, a Helena Maria. Ela está falando assim: o senhor não está a dizer mal do seu país, e sim dizer a verdade. Quem é que pode viver ao pé de brasileiros até chamando a polícia? Não tem vergonha nenhuma. E não tem bombo, tem muita cerveja naqueles cornos. Não se pode viver ao pé dessa raça de selvagens que não respeitam os que são de cá. Esta merda de país e toda deles, né? Enfim. Outra que está ali, deve ter algum vizinho ali que já infernizou a vida, né? Caro Pestana, tem aqui, Castanheira também. Brasileiro é tipicamente abusador. Ele está generalizando, né? Falso e incoerente, muitas vezes. Para piorar, não são todos, mas nem os próprios brasileiros sabem identificar os falsos e por isso se enganam uns aos outros. Ele começou ali, aparentemente, sendo muito generalista, né? Mas depois na própria fase, ele corrigiu que não são todos, mas ele falou uma coisa que é verdade. É difícil, né? Quem vê cara não vê coração. E no olhar é natural que a pessoa fique com o pé atrás, porque não sabe quem é, que tipo de brasileiro que está vindo para cá, né? Tem um aqui que diz assim, ó: caí aqui de paraquedas e vou dar o meu testemunho. É a Wanda Costa. A minha mãe tem um apartamento alugado. Isso é terrível. Há 2 anos alugou a um casal com um filho de brasileiros que vieram sem nada do Brasil. E minha mãe tinha uns móveis em bom estado, antigos, que era para deitar fora e acabou dando os móveis todos. Não tinham uma cama de casal, então pediu à família se alguém tinha uma cama de casal para emprestar ao casal. Um tio meu tinha uma cama guardada que era da sogra e falou com ela e foi emprestada. Inclusive ele levou e disse para terem cuidado com ela e que assim que conseguissem comprar uma para avisarem, né? Para ele ir buscar ela de volta. Passaram uns 3 meses, ligaram até os meus pais e perguntar se não tinha um colchão de solteiro a mais, porque iam receber um primo. Só que não tinham, e o meu pai deixou claro que ia passar férias. Eu não percebi aqui, mas que não aceitava mais pessoas no apartamento, porque já tinha sido alertado pelo condomínio que havia muito barulho. Né? As pessoas dão a mão e querem o braço também, né? Quando chegou à porta, havia umas 15 pessoas lá dentro. Que terrível, gente. 15 pessoas lá dentro. Ou seja, uma comunidade paralela. Passados uns meses, deixaram de pagar. Quando o meu pai foi lá bater a porta, o alertou que eles já não viviam lá há semanas, porque viram um caminhão levar as coisas. Enfim, foi embora. Quebraram portas, arrancaram o bidé, deixaram conta de água, luz a pagar. Fizemos uma queixa, mas voltaram para o Brasil. Não faz muito tempo, eu acabei financiando um carro e em um dos estandes, quando a gente foi fazer a compra, eles falaram da dificuldade de vender, aí não só para brasileiros, mas estrangeiros de uma forma geral, mas muitos brasileiros, fazer financiamento está ficando mais complicado porque muitos vão embora e abandonam os carros. O dono do stand disse que no mês passado, inclusive, ele tinha ido buscar 6 veículos no aeroporto, porque simplesmente, inclusive, usaram o veículo até o momento final e largaram lá no aeroporto e foram embora. Então, é aquilo que alguém tinha falado mais em cima, os bons pagam pelos maus. Né? Aí tem um aqui, ó, um brasileiro. Sou brasileiro e esses fatos relatados me causam vergonha. Muitos brasileiros comentando sobre isso. Viu? Aí tem um aqui, ó, Anya Forger, acho que é assim. E é importante isso daqui porque eu também tinha comentado sobre isso. A culpa é dos brasileiros que vão para o YouTube dizer Portugal é Brasil na Europa. Então muitos brasileiros se acham no direito de se comportar como se ainda estivesse no Brasil. Parem de achar essa bosta. Portugal não é Brasil na Europa. Essa frase me enoja. Não sei se é brasileira ou portuguesa,
mas eu acho que tanto brasileiros como portugueses, né, as pessoas de bem concordam com isso. E a maioria dos canais do YouTube faz isso mesmo, né? Faz parecer que tudo é uma maravilha. Venham, venham, venham todos para cá. Tragam um primo, sobrinho, um cachorro, gato, papagaio, vaca, entupam a casa que a gente vai colocando mais gente. E acontece isso que aconteceu no comentário anterior. E ferra com tudo, e mancha a imagem dos brasileiros. Eu não vou ficar me repetindo, porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior, você pode até ver. Tem Ana Paula Silva também diz aqui que também temos lixo português, que é nojento. Ela está se referindo aos... Eu imagino que ela estava se referindo a uma certa etnia, né? É um assunto que eu não vou entrar, nesse tema eu não vou entrar, porque esse é um problema muito específico dos portugueses. Eu lamento, meus amigos portugueses, eles sabem do que eu estou falando. Eu imagino que seja disso que ela está falando. Um determinado grupo que tem todas as vantagens, todas as regalias, não contribuem em nada, não respeitam as leis. É um grupo de portugueses, né? E que os próprios portugueses também gostavam de que sumissem, mas infelizmente tem todo o apoio. Não entendo o porquê e não vou entrar nesse mérito, né? Mas os portugueses sabem, né? Eu acredito que seja disso que ela está falando, desse grupo de portugueses que ela está falando. Tá? É um problema. No Brasil também tem alguns grupos assim que têm todas as vantagens do Estado, do governo, não contribuem em nada, mas têm todas as vantagens, né? Em detrimento dos outros que fazem tudo direitinho e não tem vantagem nenhuma, né? Que também tem essas pessoas, infelizmente. E lembra que eu falei que tinha um comentário até a data de hoje, assim, do imbecil que merece um prêmio. Eu vou fazer uma homenagem para ele em função disso. Mas tem um outro comentário que eu achei muito curioso. Eu vou encontrar aqui e já falo ele para vocês. Olha só, tem um comentário aqui interessante da José Vicente Martins. Ele coloca assim, ó: gente mal comportada existe em todos os países e em todos os continentes, não é? Como a gente já falou. Porém, é verdade que alguns hábitos de alguns brasileiros, chocam os portugueses. Por vezes são coisas simples, do dia a dia, mas que têm uma importância grande para os portugueses. Como, por exemplo, a questão da música alta, né? Em público, o tratamento do lixo, não respeitar as regras básicas de trânsito. Apesar que eu tenho que fazer essa observação. Há um comportamento que eu não sei se é em todo o país, e aí os portugueses que assistem o vídeo podem me dizer que sim, mas acontece muito aqui na minha cidade, especificamente, que no Brasil não é tolerado no trânsito, né? E eu vou ter que abrir esse parênteses por causa do comentário, que é parar em... Aqui os portugueses fazem muito isso, na minha cidade, atenção, que é parar em fila dupla, trancando, né? Impedindo os carros que já estão estacionados, né? Do jeito certo, de saírem. As pessoas param ali, o carro do lado, saem do carro, ligam ali o pisca-alerta, né, a luz de alerta, e desaparecem. Entram num comércio, ou não sei, vão fazer alguma coisa, desaparecem, vão viajar, vão para a Espanha, e o carro fica ali, com a luz de alerta piscando. Muitas vezes eu já, para sair com o carro de ré, tem carro parado atrás, ali, desse jeito. E aí o hábito aqui, me digam se acontece em todo o país, é ficar buzinando para ver se o dono do carro que trancou a gente acorda onde quer que ele esteja, ou volte do mundo para onde ele foi, do país onde ele foi, e tira o carro dali. Isso é muito constante, a gente vê todos os dias, sem exagero, todos os dias. Às vezes, na avenida onde eu vivo aqui, vários carros estacionados assim, ao mesmo tempo, trancando quem está ali. Se quiser sair, tiver emergência, olha, isso no Brasil é impossível, capaz no Brasil até arrancarem o carro no braço ou passarem por cima. E também a polícia não tolera isso, esse tipo de hábito. Então, os portugueses podem mencionar se é só aqui, na região mais central do país, ou em todo o país é assim. Tá bom? Comenta aí também nesse vídeo. E aí o José Vicente fala bastante a respeito da questão da imigração, tudo, e essas diferenças, né? A questão do CPL, que acabou abrindo para países de língua portuguesa, e o pessoal veio mais em massa ainda. Eu tenho um vídeo antigo que eu vou deixar no final aí linkado sobre a CPLP e a falta, ou seja, já há meses atrás eu falando sobre a falta de critério dos brasileiros sobre as regras da CPLP. Eu acho que fala muito sobre o comportamento de brasileiro, mas curiosamente naquela altura não teve muita visualização. Mas eu acho que quem gostou desse vídeo vai gostar de ver aquele lá. Vou deixar no final. Aí tem vários comentários me elogiando. Gente, eu não vou ficar lendo comentários que estão me elogiando.
tá? Eu agradeço mesmo, agradeci alguns e depois acabou sendo repetitivo. Eu agradeço a todos, mas assim, de verdade é que eu não vou dar uma de falso humilde, não. Eu não consigo entender o que foi de tão impressionante no que eu falei para as pessoas acharem que eu sou uma pessoa tão boa. Não, eu cometo meus erros também, gente. Eu certeza que eu já irritei algum português, mas não conscientemente, garanto. Mas com certeza já fiz coisa errada, eu já irritei alguém, já decepcionei alguém. Não sou nenhum perfeito, não. Então, por favor, não considerem que seja uma maravilha com base em um vídeo, não. Pode ser que mais para frente os que se inscreveram vão ver eu ter outros comentários, fazer outros vídeos, que vocês não concordem comigo, tá? Eu tenho pensamentos diferentes. Então, assim, valeu. Obrigado mesmo pelos elogios. Não vou ficar lendo, porque senão vai ser um vídeo me enaltecendo. Eu detesto isso, tá bom? Eu mesmo me enaltecendo. O pessoal muito narcisista gosta disso. Não é o meu caso. Aí tem alguns comentários. A pessoa que comentou não tem sequer um nome de usuário, tem só a numeração do YouTube, então não vale a pena mencionar, mas tem alguém que comentou: não se preocupem, não são os únicos. Há outros imigrantes piores que vocês. Os povos de países islâmicos, indianos, chineses, não ficam atrás. É triste que eu não sei se eu encaro isso como um elogio ou como uma triste constatação. O Guilherme Reis, ele fala assim: sou brasileiro, não suporto este comportamento sem educação dos brasileiros. Por estas e outras escolhi o Canadá, pois certas pragas não se proliferam no frio. Essa eu estou lendo agora, não tinha visto. Ou seja, essa espécie brasileira não sobrevive aqui. Olha, Guilherme, vai, hein? Vai sim. Eles se adaptam. É assim, o Canadá também não está fácil, dependendo de algumas regiões. Eu tenho lido e pesquisado muito a respeito. O Canadá, o país está adotando um comportamento assim de controle que é também é bem extremista, né? A questão da violência tem aumentado, nada como no Brasil, mas enfim, já não tem lugar perfeito no mundo, né? Tá difícil de encontrar, fugir para um lugar perfeito, né? Mas os brasileiros se adaptam ao frio, viu? Quando quer, vai em qualquer lugar, vai perturbar em qualquer lugar. Não todos, tá, gente? Tô brincando. Tem alguém que comenta aqui, ó, o Joma Oliveira. E se o português fala alguma coisa, logo rotulado de xenófobo? Tem muitos. Né? Também não adianta tapar o sol com a peneira, né? Mas o problema é que quando você se comporta mal, né, você dá ferramentas para para o xenófobo mesmo. Né? Você está dando ferramenta para ele, força para o argumento dele, né? Então, o @ireis comentou assim: o senhor é mesmo diferente. Veja o número de comentários. Essa gente não gosta de ouvir as verdades. Mas calma, eu vou só dar um ponto aqui. Ele até colocou uma reticência, eu vou aproveitar essa reticência. Muitos comentários, mas a maioria esmagadora concorda, inclusive de brasileiros. Até porque eu acho que os brasileiros que não concordam com a visão do que eu falei no vídeo anterior, eles nem assistiram o vídeo todo. Começaram a ver do que se tratava e se manda. Entendeu? As pessoas não suportam ouvir a verdade. Então, quem ouviu até o final e comentou é porque realmente concorda. E isso, para mim, eu fiquei mesmo feliz. Eu acho que você, português, nossos amigos portugueses também devem ficar, porque viram que existem muitos brasileiros que não concordam com esse comportamento. Eu achei que foi muito bacana isso. Foi mesmo, fiquei feliz com isso, em ver isso. Com todos os problemas que brasileiros e estrangeiros têm causado em Portugal, 2 pessoas se preocuparam com uma coisa. Olha só que interessante. Foi a Fátima Teixeira. Ela colocou assim: quando sentados à mesa para fazer uma refeição ou entrar numa igreja, homem nunca usa nem chapéu nem boné. E é falta de respeito. Aí tem uma pessoa que colocou aqui assim embaixo, lá embaixo: eu concordo contigo, com a Fátima, né? Incomoda-me muito ver este vídeo em um indivíduo que está a falar conosco e de boné na cabeça. É uma tremenda falta de respeito. Aí alguém embaixo colocou assim, uma pessoa respondeu:
São outras educações, mas pela inteligência e decência demonstrada por este cavalheiro, não tenho a menor dúvida de que ele compreenderia se lhe fosse pedido para tirar o chapéu. É assim, eu imagino que essas duas pessoas, que a senhora Fátima e o outro, que o nome é um nome de youtuber, não dá para entender, eles comentaram, ficaram incomodados com o meu boné, devem ser pessoas de mais idade, pessoas mais velhas, e eu compreendo, são outros tempos, né? Teve um outro que comentou, eu acho que ele apagou, porque eu não encontrei depois, porque as pessoas acabaram indo contra o que ele falou, mas ele também comentou, se queixou do boné, e alguém falou, mas estou na minha casa, eu não puder usar um chapéu na minha casa, porque ele disse que o boné é para se usar em ambiente externo, em área externa. E aí, gente, um boné já deixou de ser um item de proteção. É só um item, um adereço. Não é possível. Tem brasileiros fazendo arruaça, bagunçando, roubando, e outros estrangeiros. Aí eu vou falar sobre isso, a pessoa está preocupada com o meu boné. Eu achei muito curioso. Não estou falando de forma desrespeitosa, mas assim, tem um motivo para usar boné, tá, gente? O meu cabelo, o meu penteado, ele é muito rebelde. O meu cabelo é rebelde, é difícil de manter ele parado. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu fiquei sem boné, ele é tão rebelde que ele fugiu, o meu cabelo fugiu, foi embora. Então, para isso não acontecer mais, eu uso boné. E em homenagem aí a essas pessoas que se preocuparam com isso, eu vou usar 3 agora. Vou terminar o vídeo com 3 bonés, porque eu achei mesmo curioso, vou levar na brincadeira, tá? E por último, o comentário principal, o grande vencedor. E esse merece uma homenagem, porque ele superou a todos. Ele colocou assim, deve ser brasileiro, ele colocou, mais um moralista de meia tigela. Eu acho que deve ser brasileiro porque esse termo meia tigela eu nunca ouvi português falando, isso é coisa mesmo de brasileiro. Então ele colocou, mais um moralista de meia tigela. Estou há 25 anos nesse país e nunca vi tantos donos de Portugal. Quer dizer, não entendi foi nada. Não entendi. Alguém entendeu? Eu acho o que eu falei, seria interessante ele colocar o contraponto. Eu achei engraçado as pessoas que falaram do boné, porque elas colocaram a opinião delas. E eu estou respondendo de bom humor, porque é uma questão de cultura, de educação, de tempo, né? Às vezes são pessoas de mais idade, né? Até porque eu acabei dando uma olhada, e depois procurem aí um youtuber português, que ele provavelmente é o maior youtuber português, falando sobre chapéu ainda. É o Nuno Agonia. Todos os vídeos dele, ele usa boné, porque ele tem um penteado parecido com o meu, acho, né? Então ele acaba usando boné para esconder, assim, como eu. Mas esse aqui, ele não colocou um contraponto. Ele só fez uma crítica a tudo que eu falei, como se tudo que eu tivesse dito fosse invenção, fosse mentira. Então, esse foi um comentário tão sem propósito, tão sem base, tão sem nexo e tão desvirtuado de todos os outros comentários que eu não tive como não dar ênfase e fazer essa singela homenagem. O dono do comentário é o @viajar por aí pelo mundo. Ele diz estar há 25 anos neste país e não aprendeu nada pelo jeito. Então fica aí a minha homenagem a você. Obrigado aos portugueses que estão acompanhando, que se inscreveram, que vão continuar acompanhando, ou que por causa, às vezes, talvez por causa da minha brincadeira aqui com os chapéus, vão deixar de ser inscritos. Eu já falei, gente, no vídeo anterior, o YouTube para mim é uma diversão. Tá? E depois que você passa de uma certa idade, você começa a se preocupar menos com o que as pessoas pensam da sua opinião. Esse é o meu jeito, é a minha opinião. Quem quiser me seguir desse jeito, é assim que eu vou ser. Se não gostar, ok, não tem problema, não é obrigado. Mas é assim que eu sou, tá bom? Mas uma coisa que eu não vou ser é falso, mentiroso aqui e fingir ser uma pessoa que eu não sou. Isso se você vai me acompanhar daqui para frente, pode ter certeza. E aqui vamos todos aplaudir e se emocionar com essa homenagem. Um troféu que eu fiz a esse comentário, o comentário do Viajar por aí pelo mundo. Até o próximo vídeo, pessoal.
O vídeo já acabou, pessoal. Pode ir, o vídeo acabou, viu?